Numa reviravolta surpreendente na história da realeza, o rei Carlos iniciou oficialmente o processo de transição do trono para o príncipe William. E a primeira consequência: a rainha Camila perde o seu título real. Enquanto Catarina ascende ao trono, Camila recua. O que aconteceu realmente dentro do palácio? A verdade é mais dramática do que qualquer um esperava. O choque real. Uma transferência de trono como nenhuma outra. Quando o rei Carlos, agora com 77 anos, toma a decisão de entregar o trono britânico ao príncipe William, isso abala os alicerces da realeza como nunca antes. Não se trata apenas de um pai que passa o poder para o filho. É um terremoto constitucional e emocional dentro da casa de Windsor. Legalmente, esta transferência significa que a coroa e todas as responsabilidades soberanas passam imediatamente para William, transformando-o de herdeiro em monarca num instante. A coroa nunca morre como os funcionários do palácio costumam lembrar à imprensa. Mas, desta vez, a sensação é diferente. Pela primeira vez em mais de 7 décadas, a monarquia assiste a uma transferência voluntária de poder. Esta mudança traz uma consequência inesperada. Todos os títulos reais ligados a Charles têm agora de ser revistos, principalmente a da rainha Camila. A sua posição, diretamente ligada ao reinado de Carlos, torna-se incerta no momento em que Guilherme sobe ao trono. Fontes internas sussurram que o departamento jurídico do palácio já começou a analisar os detalhes dos títulos e deveres ligados à consorte do monarca. E é aqui que a situação se torna tensa. O nome de Camila está no centro de tudo. Ela permanecerá como Sua Majestade ou abdicará de um papel mais discreto, deixando a sua coroa apenas como recordação. O clima dentro do palácio está dividido. Alguns lealistas veem a transição como o último ato de amor de Carlos pelo seu filho, garantindo que a monarquia se mantém moderna e relevante. Outros veem-na como uma traição a Camila, que esteve ao lado de Carlos durante mais de 50 anos, atravessando escândalos, desilusões amorosas e renascimentos. Toda a coroa tem um preço, murmurou um assessor real após a notícia ser divulgada. Os apoiantes de William e Catherine Princesa de Gales celebram-no como o início de uma era real mais renovada e admirada, à medida que o círculo de Camila se prepara para uma tempestade de humilhação e perda de estatuto. E essa tempestade está apenas a começar a formar-se. À medida que os títulos mudam e a influência se transforma, a verdadeira questão passa a ser o que acontecerá à mulher que um dia foi considerada a rainha mais controversa da história britânica. A resposta começa com a compreensão do verdadeiro significado do seu título e por que é que ele importa mais do que qualquer um imaginava. Qual é o título de Camila hoje e por que é que isso importa? Antes do caos, a rainha Camila ostentava o título completo de rainha consorte do Reino Unido, oficialmente adotado após setembro de 2022, quando Carlos subiu ao trono. Inicialmente, os planos eram bem diferentes. Em 2005, quando se casou com Carlos, o Palácio de Buckingham declarou publicamente que ela seria conhecida como princesa consorte quando o seu marido se tornasse rei, um título mais suave que visava respeitar a sensibilidade do público após a trágica morte da princesa Diana em 1997. No entanto, no final, essa promessa desapareceu silenciosamente, por ocasião da coroação do rei Carlos III. Em maio de 2023, a palavra consorte foi oficialmente retirada. Passou a ser simplesmente a rainha Camila. O historiador da realeza, Hugo Vickers, explicou que esta mudança estava de acordo com a tradição, uma vez que, segundo o direito consuetudinário britânico, a esposa de um rei reinante torna-se automaticamente rainha. Não se trata de uma promoção, disse, mas sim da ordem natural. Ainda assim, esta ordem natural não agradou a todos. Muitos britânicos nunca a aceitaram completamente como rainha. As sondagens da YouGov, em 2024, mostraram que quase 40% dos inquiridos ainda preferiam que ela mantivesse o título de consorte.
sugerindo uma resistência silenciosa, mas forte entre o público. Para eles, retirar o título de consorte parecia reescrever a história, uma tentativa de apagar a sombra de Diana. Outros defenderam a escolha, considerando Camila uma figura firme ao lado do rei após décadas de turbulência. Agora, com Carlos a passar a coroa a William, esse mesmo título, Rainha Camila, torna-se frágil. Não está ligado a ela, mas ao reinado do seu marido. Assim que Carlos deixar o trono, o título dissolver-se-á na sua forma atual. Sua Majestade regressará a um papel secundário definido não pelo seu casamento, mas pelo protocolo real, observou um correspondente sênior da BBC, especializado em assuntos da realeza. Isto prepara o terreno para uma nova era que certamente redefinirá a hierarquia dentro da família real. Com a ascensão de William e Kate Middleton ao trono, o lugar e o título de Camila estão sob uma revisão silenciosa, mas inevitável. E isto leva-nos ao cerne da questão. Quando William se tornar rei, o que mudará exatamente? Como será chamada Camila? Onde viverá ela? E que poder, se algum, terá ela? As respostas são complexas e revelam o quão delicada pode ser a vida na realeza quando as coroas começam a mudar de mãos. O cenário William torna-se rei, o que muda. Quando o príncipe William se torna rei, a transformação no seio da monarquia não é apenas simbólica, é sísmica. Tudo o que está relacionado com o reinado do rei Carlos III começa a reconfigurar-se. E a primeira pessoa atingida por esta tempestade é a rainha Camila. Assim que Carlos renunciar ao trono, seja por abdicação ou sucessão natural, o título de rainha consorte de Camila deixará de ter validade. Esta designação está diretamente ligada à posição de Carlos enquanto soberano. Sem um rei reinante como marido, o estatuto legal e cerimonial de Camila teria de mudar. A maioria dos especialistas concorda que ela se tornaria então rainha viúva, um título histórico reservado à viúva ou antiga consorte de um monarca. Mas Camila não é a rainha-mãe, não é a mãe biológica de William. Esse papel pertenceu à princesa Diana, cujo legado ainda paira sobre tudo. E é exatamente por isso que o palácio enfrenta agora um dilema delicado. Que título terá Camila quando já não estiver ao lado do rei? A tradição diz uma coisa, mas a percepção pública diz outra. Fontes próximas da família real disseram ao The List que William tem o direito e possivelmente a intenção de reduzir a visibilidade pública de Camila. Já deixou claro que deseja uma monarquia mais enxuta, revelou um antigo conselheiro no início de 2025, e esta visão não inclui a sua madrasta, com um título igual ao da sua mulher. Assim que William se tornar rei, Kate Middleton tornar-se-á instantaneamente a Rainha Catarina, assumindo todas as funções cerimoniais e diplomáticas de uma rainha consorte moderna. Camila, por sua vez, provavelmente ficará em segundo plano, ostentando um título secundário e fazendo apenas aparições esporádicas, se é que fará alguma. A transição não se resume apenas a nomes em papel. Trata-se de poder, visibilidade e mensagens emocionais. No momento em que Camila deixar de ser rainha consorte, o palácio terá de decidir se a trata por sua majestade, a rainha viúva, ou se abolirá completamente o título de rainha. De forma ainda mais drástica, poderia ser simplesmente chamada Camila Duquesa da Cornualha, regressando ao nome que ostentava antes de 2022. Estas decisões vão moldar manchetes e biografias da realeza durante décadas, mas a intensidade emocional em torno da palavra despojada alimenta a reação pública. E embora Camila possa não ser literalmente destronada, o seu título, relevância e autoridade serão inegavelmente alterados, o que nos leva a uma questão crucial. Quando dizemos que ela foi despojada do seu título, estamos a falar de forma legal ou emocional? Porque despojada é enganador, mais útil para o drama. Dizer que a rainha Camila foi despojada do seu título soa a um escândalo real do mais alto nível. As palavras evocam drama-castigo, talvez até desgraça. Mas a verdade é muito mais complexa e muito mais calculada. Segundo o direito consuetudinário britânico, a esposa de um rei reinante torna-se automaticamente rainha consorte. Não é necessária qualquer cerimônia formal para conceder o título.
é herdado através do casamento e da monarquia. Assim, quando Carlos deixar de ser rei, o título de Camila não lhe será retirado. Simplesmente expirará com o seu reinado. Isto acontece discretamente, por protocolo, sem necessidade de confrontos. Ainda assim, despojada da melhor manchete, e o palácio sabe disso. Também sabem que a imagem pública importa. Nas narrativas dos mídia, o fim do reinado de Camila, como a ascensão de Guilherme, será visto como uma despromoção, por mais delicadamente que seja tratado. Historicamente, a monarquia já utilizou estratégias semelhantes, quando Wallace Simpson se casou com Eduardo Fita após a abdicação deste. Em 1936, foi-lhe negado o título de Sua Alteza Real, apesar de ser esposa de um antigo rei. E embora Camila não esteja a enfrentar o exílio, como Wallace, a estratégia de reformulação silenciosa da imagem da monarquia continua assustadoramente familiar. Fontes internas sugeriram que a equipa de William pode evitar usar o título de Rainha Viúva por completo. Em vez disso, Camila poderia ser simplesmente tratada por Camila ou voltar a ser conhecida como Duquesa da Cornualha, uma forma discreta de diminuir a sua presença sem gerar críticas. Tudo se resume ao tom, disse um comentador da realeza. Falo-ão com delicadeza, mas com firmeza. Esta abordagem evita complexidades legais, mas transmite clareza emocional. Ela comunica ao público que a era de Camila chegou ao fim. O foco está agora na Rainha Catarina, a mulher que muitos na Grã-Bretanha já consideram a rainha legítima, aquela que transporta a memória da princesa Diana para uma nova geração. Mesmo que não exista nenhuma ordem legal a revogar o seu título, o fato de Camila ser excluída dos discursos, eventos e programas envia uma mensagem clara. Desta forma, o termo despojada torna-se realidade, não por lei, mas por exclusão. E por detrás desta exclusão existe um mundo de autoridade real, silencioso, poderoso e bem documentado. Então, como é que a monarquia altera ou remove legalmente um título real? Isto leva-nos ao mundo das cartas reais patentes, protocolos e as poucas pessoas na Terra que podem redefinir o nome de uma rainha com uma única decisão. Os mecanismos legais por trás da remoção ou alteração de títulos no mundo da realeza, nada acontece por acaso, especialmente quando se trata de títulos. Toda a mudança de estatuto de duquesa a rainha e depois a rainha viúva passa por um sistema antigo, preciso e rigorosamente controlado. Portanto, quando chegar o dia em que o título real de Camila mudar, não será por emoção ou opinião pública. Será por força da lei. O principal instrumento para qualquer alteração de título real é um documento formal denominado Carta Patente, emitida pelo monarca reinante. Esta carta define legalmente quem recebe que título, quando e em que condições. Por exemplo, em 1917, o rei Jorge V emitiu uma carta patente limitando o uso dos títulos de príncipe ou princesa aos filhos e netos do soberano. Mais recentemente, em 2012, a rainha Isabel II utilizou o mesmo mecanismo para permitir que todos os filhos de William e Kate fossem tratados como príncipes ou princesas. Portanto, quando o rei Guilherme ascender ao trono, poderá usar essa mesma autoridade para redefinir o papel de Camila ou remover completamente o título de rainha. Bastaria assinar o documento, selá-lo com a aprovação real e publicá-lo oficialmente no Diário Oficial de Londres. O conselho privado também pode estar envolvido, embora nem sempre. E em casos extremamente raros, o parlamento pode intervir, como aconteceu quando Eduardo Itá abdicou em 1936 e se tornou Duque de Windsor, perdendo toda a sua autoridade soberana. Este precedente recorda-nos que, embora o monarca lidere o sistema, possui mecanismos de controlo. Mas aqui está o ponto. William não tem de remover publicamente o título de Camila. Pode simplesmente deixar de o usar. E com o tempo, a imprensa, os assessores do palácio e, eventualmente, o público também farão o mesmo. É o que os membros da realeza chamam de remoção subtil.
uma estratégia já utilizada no caso da princesa Diana, quando passou a ser chamada Diana Princesa de Gales após o divórcio, embora tecnicamente tenha perdido o título de Alteza Real. Há também um limite para o que pode ser desfeito. Algumas honras reais, como as ordens ou condecorações, são vitalícias a menos que sejam revogadas por justa causa. Mas os títulos de consorte estão diretamente ligados ao monarca. Quando o monarca desaparece, o título perde a sua relevância. Todo o título começa e termina com a coroa, afirmou o especialista em direito constitucional, Dr. Bob Morris, da Unidade de Constituição da UCL. Isto coloca o destino de Camila diretamente nas mãos de William, e poucos acreditam que ele opte por mantê-la sob os holofotes. Então, como se chamará Camila? Daqui para a frente, não é apenas uma formalidade. Trata-se de como ela será recordada. E isto leva-nos à questão mais premente de todas. Qual será o novo título de Camila após a sua saída do trono? Possíveis títulos para Camila após a transição. Assim que Carlos deixar de ser rei Camila, precisará de um novo título, e as opções são limitadas. A escolha mais provável, segundo vários comentadores da realeza e especialistas jurídicos, é Rainha Viúva. Este título, embora respeitoso, identifica-a como antiga consorte de um monarca anterior. Não tem autoridade atual, apenas relevância histórica. Rainha Isabel, a rainha-mãe, detinha um título semelhante após a morte do rei Georges, mas a comparação termina aí. Ao contrário, da rainha-mãe Camila não é a mãe do atual rei. É madrasta de William e isso importa. Por esta razão, nunca será chamada rainha-mãe título, que implica linhagem materna e reverência contínua. Existe também a opção de se referir a ela como Rainha Viúva Camila, um termo que caiu em desuso, mas que não deixa de ser tecnicamente correto. Isto coloca o seu título num contexto de tempo passado, indicando que o seu tempo como rainha já passou. Algumas fontes internas acreditam que esta expressão pode ser utilizada em documentos formais, mas evitada na vida pública para prevenir confusões com a rainha Catarina. Outra possibilidade é que o palácio opte por uma solução mais moderna. Em vez de enfatizar em rainha, poderiam renomeá-la como Camila Duquesa da Cornualha, o título que detinha antes de setembro de 2022. É elegante e familiar e menos carregado politicamente. Esta mudança seria também semelhante ao tratamento dado a Wallis Simpson, que recebeu o título de Duquesa de Windsor, nunca de princesa ou rainha, apesar de ser esposa de um antigo rei. Alguns especulam que possa ser chamada Sua Majestade Camila Rainha Viúva em circulares da corte ou convites formais. Mas, mais uma vez, o uso de Sua Majestade pode ser eliminado por completo, para evitar confusão com o título de rainha, uma vez que Kate assumiu agora esse papel. E por fim, há uma opção inesperada. Camila poderia optar por se afastar completamente, não assumindo qualquer título e aparecendo apenas em eventos privados ou funções familiares. Embora isto possa parecer extremo, estaria em consonância com a visão de Guilherme, de uma monarquia moderna e simplificada, onde apenas os membros essenciais da família real desempenham papéis públicos. Os títulos mudam. O que importa é a forma como são utilizadas, disse um conselheiro real ao Telegraph em 2023. E neste caso, o estilo de Camila, após a transição, não refletirá apenas o protocolo. Enviará uma mensagem clara sobre a sua posição no futuro da monarquia. A seguir, para além do título, o que fará exatamente Camila, quando o seu reinado como rainha consorte terminar, continuará a aparecer em público, ou será discretamente afastada. O seu papel após a transição do centro das atenções para o papel de coadjuvante. À medida que o título de Rainha Camila começa a perder força, o mesmo acontece com o seu papel. Assim que Carlos deixar de ser rei, os deveres públicos, as aparições e até as residências de Camila serão imediatamente revistos. O que antes exigia uma tiara
E os holofotes podem, em breve, tornar-se uma vida de silêncios sombras e saídas discretas. Segundo os analistas da realeza, no momento em que William se tornar monarca, Camila será provavelmente solicitada a afastar-se da maioria dos compromissos públicos. Ela ainda poderá assistir a cerimônias familiares ou eventos memoriais, mas os dias de estar na linha da frente, ao lado do rei, terão chegado ao fim. Ela já não é a consorte do soberano. Isto muda tudo, disse um oficial do Protocolo Real no final de 2024. Nos últimos anos, Camila assumiu o controle de mais de 100 patronatos e defendeu causas como a violência doméstica, a sensibilização e a literacia. No entanto, fontes próximas da família real acreditam que Catherine assumirá muitas destas funções ao tornar-se rainha consorte e que membros mais jovens da realeza, como a princesa Charlotte ou Sophie Duquesa de Edimburgo, poderão assumir as restantes. Outra questão é onde Camila irá viver. Permanecerá em Clarence House ou será transferida para uma residência mais privada. Grande parte da sua habitação atual está ligada à sua posição como rainha. Se ela já não mantiver esse título, esses privilégios poderão desaparecer. Alguns relatos sugerem mesmo que ela poderá mudar-se discretamente para uma das propriedades privadas de Charles, como a Highgrove House, para evitar atritos políticos. Ainda assim, fontes internas dizem que William poderá permitir-lhe manter uma presença cerimonial, mas apenas se isso contribuir para a imagem pública da monarquia. Não é cruel, mas é estratégico, disse um ex-funcionário. Se a presença constante de Camila em evidência causar distrações, não hesitará em agir. A política da família real também influenciará o destino de Camila. Nos bastidores, Kate Middleton, agora. Rainha Catarina é conhecida por ser assertiva e cautelosa. A sua influência moldará as decisões sobre quem será visto com a nova monarca e em que função. É improvável que ela queira duas rainhas, o que pode confundir o público ou a imprensa. E não se deixe enganar, os cortesãos também estarão a observar. São os mesmos conselheiros que coordenaram as décadas de diplomacia da rainha Isabel II. Sabem afastar alguém com elegância, sem nunca dar a impressão de ser um castigo. À medida que Camila se adapta à sua nova vida, uma coisa torna-se clara. A sua voz pública tornar-se-á mais discreta, as suas aparições menos frequentes, a sua influência quase invisível. E à medida que ela desaparece, os holofotes viram-se cada vez mais para outra pessoa. Kate, o futuro rosto da coroa. Mas nem todos o aceitarão passivamente. E o público já está a tomar partido. O que se segue é uma tempestade mediática que vai dividir os fãs da realeza. Aqueles que apoiam Camila e aqueles que acreditam que o seu reinado nunca deveria ter começado. Reação pública e tempestade mediática. Se há algo que o público britânico alguma vez ignora, são os dramas da família real. E no momento em que surgiram rumores de que Camila perderia o título de rainha, a reação foi explosiva. Assim que as notícias insinuaram que o rei Carlos estaria a preparar-se para entregar a coroa ao príncipe William, as redes sociais explodiram. Mas o rumor de que Camila seria discretamente afastada do poder, isto sim, fez furor na internet. Os tabloides agiram rapidamente com manchetes ousadas. Camila deixada de lado. A rainha já não existe. Kate reina sozinha. Em plataformas como a Google e a TikTok, os fãs da realeza dividem-se em grupos. Um tweet viral com 2,3 milhões de visualizações dizia: "Ela nunca foi a nossa rainha. Usou a coroa, mas nunca lhe serviu." A Kate é quem estávamos à espera. Os fóruns sobre a realeza rapidamente se dividiram entre a equipa Camila e a equipa Kate. Para muitos espectadores mais velhos, as memórias da princesa Diana ainda definem a forma como veem Camila. Os fãs mais jovens criados a acompanhar a família real veem-na como uma vilã ou uma sobrevivente. À medida que as homenagens à Diana aumentavam também as comparações. A sua icônica entrevista de 1995 ao programa Panorama ressurgiu, alimentando narrativas de justiça e redenção. Esta é a coroa de Diana a regressar a casa, declarou um podcast sobre a realeza.
O palácio permaneceu em silêncio, sem comentários, sem correções. Isso só aumentou as especulações. Os cortesãos cochichavam para o espelho. A rainha compreende a transição. Ela está a afastar-se com elegância. Ainda assim, a presença cada vez menor de Camila, as atualizações no site da família real e a maior visibilidade da rainha Catarina sugeriam uma discreta reestruturação em curso. Quer Camila se esteja a afastar por vontade própria ou a ser gentilmente afastada, uma coisa é certa: a tempestade é real. E no centro dela está uma mulher, cujo nome continua a dividir o reino, mesmo enquanto ela desaparece de tudo. Riscos, conflitos e reações negativas. Retirar um título real não é apenas uma questão de papelada. É política envolta em emoção. Se a rainha Camila for discretamente afastada, poderão surgir tensões nos bastidores. Fontes afirmam que ela se adaptou ao seu papel e não vai querer ser apagada de um dia para o outro. Um ex-assessor disse ao Times, em 2024, que ela sabe como transmitir uma mensagem, quer esteja a comparecer ou não. Se Camila resistir, mesmo que subtilmente, isso poderá prejudicar ainda mais a sua já fria relação com Catarina. Charles, mesmo após a abdicação, pode reagir, rompendo a frente unida do palácio. A historiadora Dra. Anna Whitelock alerta que qualquer sinal de divisão é visto pelo público como fraqueza. Legalmente, William tem o poder de redefinir o título dela. Mas, se parecer algo pessoal, os críticos e até mesmo os parlamentares podem opor-se. Há também a área cinzenta da lei. Camila pode não processar, mas mudanças que afetem a sua habitação ou os seus benefícios podem gerar atritos. O mais perigoso de tudo é a reação pública. Se a imprensa retratar a sua queda como cruel, ou usar o legado de Diana contra ela, isso poderá manchar o início do reinado de William. A cada coroa colocada, outra cai silenciosamente. E a forma como Camila reagir poderá moldar não só o seu legado, mas também o futuro da própria monarquia. As consequências. Como recordará a história esta transição quando a poeira da realeza assentar o legado da rainha Camila estará em jogo. Será recordada como uma consorte leal, que abdicou graciosamente, ou como uma mulher forçada a sair pelo peso da história. Se abraçar o seu papel de rainha viúva ou voltar a ser duquesa da Cornualha, poderá desaparecer discretamente do anonimato da realeza respeitada, mas raramente vista. As suas décadas ao lado de Carlos, o seu trabalho em instituições de caridade e a sua coroação em 2023 com ele poderão suavizar a sua imagem final. Ainda assim, a sombra de Diana paira no ar. Com a rainha Catarina agora em destaque, muitos veem isto como justiça poética, uma coroa devolvida à sua linhagem legítima. Os documentários e as retrospectivas da realeza já retratam Camila como uma rainha de transição, uma substituta, até que o verdadeiro futuro da realeza chegue. Dentro do palácio, os seus retratos desaparecerão dos corredores. O seu nome será cada vez menos sussurrado. Com o tempo, as gerações mais novas talvez a conheçam apenas pelo nome. Mas, se Camila mantiver a cabeça erguida, evitar dramas e se cingir às suas palavras discretas, eu só precisava de ser útil. Então, talvez a história lhe conceda algo raro, um respeito pacífico. Enquanto a história de uma rainha chega ao fim, outra começa. E o mundo já observa. O reinado de Camila termina não com cerimônia, mas com silêncio. Com a subida da rainha Catarina ao trono, a monarquia vira uma nova página. Desprovida do seu título, Camila desaparece da história da realeza. Foi justiça, foi estratégia. De qualquer forma, a coroa pronunciou-se, e o futuro pertence agora a William e Kate.